Nós todos estamos habituados com a bandeira do Brasil, com seu retângulo verde, o losango amarelo, a esfera azul e as estrelas. Mas você sabia que antes dela, o Brasil teve outros 12 modelos de bandeira? Olha só, apenas 3 foram criadas após a independência. As anteriores eram bandeiras portuguesas que foram utilizadas no Brasil da época de Pedro Álvares Cabral até 1822. Assim, a primeira bandeira do Brasil independente é a 11ª bandeira, que vigorou desde 1822 a 1889. Agora vamos conhecer todas essas bandeiras na ordem. Essa primeira bandeira chama-se Ordem de Cristo, de 1319 a 1651. A primeira bandeira a tremular no Brasil foi esta bandeira. A segunda bandeira foi a bandeira real, de 1500 a 1521. Essa bandeira foi aquela utilizada nas embarcações que chegaram no território brasileiro. Porém, apesar de ser a oficial, ela cedia espaço para a Ordem de Cristo nas expedições no mar. A bandeira real foi criada por João II, de Portugal, e continua o estandarte real branco junto com o brasão de armas do país. Essa terceira bandeira era chamada Bandeira de Dom João III, de 1521 a 1616. A quarta bandeira foi chamada Bandeira do Domínio Espanhol, de 1616 a 1640. Esta foi a quinta bandeira, Bandeira da Restauração, de 1640 a 1656. Essa bandeira da restauração foi instituída após o fim do domínio espanhol e representava o ressurgimento do reino português. Olha só essa sexta bandeira, bem diferente das outras, né? Bandeira do Principado do Brasil, de 1645 a 1816. Esta bandeira foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil. Mas apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente. Essa a sétima bandeira, chamada Bandeira de Dom Pedro II, de 1683 a 1706. A oitava bandeira, chamada Bandeira Real do século XVII, de 1600 a 1700. A nona bandeira, Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, de 1816 a 1821. A 10ª bandeira foi a bandeira do regime constitucional, de 1821 a 1822. Agora sim, com a independência do Brasil em 1822, houve a necessidade do país ter sua própria bandeira. E agora nós temos essa bandeira chamada Bandeira Imperial do Brasil, que foi de 1822 a 1889, a primeira bandeira do Brasil independente. Tivemos também essa bandeira, que era chamada Bandeira Provisória da República. Foi de 15 a 19 de novembro de 1889. Agora sim, a nossa bandeira nacional, que iniciou em 1889 e usamos ela até hoje. Ela entrou em vigor desde 19 de novembro de 1889 e foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista. Apesar de muitos acharem que o significado de suas cores é relacionado com a mata, o ouro, o céu e a paz,
O real significado é outro. O verde e o amarelo foi mantido da bandeira imperial do Brasil, representando as casas Bragança, de Dom Pedro I, e a Casa de Habsburgo, de Dona Leopoldina. A bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os 20 estados e a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Elas foram posicionadas do modo como foram vistas no céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro do ano da proclamação. Atualmente, a bandeira possui 27 estrelas, que representam os estados atuais, e a lei garante que, caso outros estados sejam criados, eles também serão representados na bandeira. Agora, a atividade que você vai fazer é escolher uma dessas 12 bandeiras que antecedem essa atual e você vai desenhá-la. Escolha uma dessas 12 bandeiras, fora essa atual. Essa atual não pode. As 12 que antecederam a atual e você vai desenhá-la, ok? Boa arte!